Oi pra você que está assistindo. Eu me chamo Mariana. Eu escolhi esse livro por ele ter uma história importante e por ser sobre a sobrevivência de judeus. Nesse livro, a personagem principal é Anne Frank. Ela era mimada e quase ninguém gostava dela no esconderijo. O motivo da obra é contar ao mundo a sua história e por isso ela fez esse diário. Aconteceu na vida real. Esse livro ele é um de muitos relatos sobre o Holocausto. E um dos trechos que eu mais gostei foi quando ela começou a falar sobre sua vida de moça, pois eu achava que o livro só se tratava de Holocausto. E a data que começou a ser feito o diário foi em 1942. Para quem não sabe, o Holocausto foi do genocídio em massa de judeus. Estes foram mortos em câmeras de gás. Alguns se esconderam, como Anne Frank e sua família. Bom, o final não foi como eu esperava. O que eu queria que Anne Frank tivesse sobrevivido. Que depois dela ter falado as 4 palavras, ela acaba de fato sumindo. E o avô fica inconsolável e muito curioso para saber por que ela sumiu de uma maneira tão irrealista assim. O vô não estava acreditando muito. Ele acabou procurando ela por todo o lugar e não teve nenhuma resposta. Até que ele teve a brilhante ideia de chamar a polícia. A polícia acabou não acreditando na história do senhor e não pôde ajudar de nenhuma maneira. Porém, o avô ele acabou lembrando que a menina falou para ele que para o feitiço se reverter, ele tinha que falar as outras palavras diferentes do reaparecimento. A história, ela se passa ao ar livre, em frente ao mar e cheio de flores verdes e muito coloridas. Porém, o autor não deixa muito claro se o conto passa no presente, passado ou futuro. No final da história, e de uma maneira muito lúdica, no final da história ocorre tudo bem, e de uma maneira muito lúdica. Mas antes, o autor apresenta ao leitor os 2 finais diferentes para contrariar a leitura. O autor escreveu esse livro apenas para brincar com a imaginação das crianças, já que é um livro infantil. Meu nome é Gabriela e eu sou do 8º ano B. Eu vim falar sobre o livro A Bolsa Amarela, da autora Lígia Bojunga. Eu escolhi esse livro porque ele fala sobre uma menina que ela tem... Pra mim, na verdade, ela representa bastante pessoas que passam a esconder as vontades dela pelo fato de ninguém aceitar. Então, eu acho que a intenção da autora é fazer com que as pessoas que passam por isso se identifiquem com a Raquel, que é a personagem principal da história. A Raquel, ela tem 3 grandes vontades. Uma é a de se tornar escritora, a de se tornar gente grande e a de ter nascido menino. E ela começou a passar a esconder essas vontades porque a família dela sempre julgava, entendeu? Então, a de ter nascido menino é porque, por exemplo, ela gosta de empinar pipa, jogar futebol e etc. Só que a família dela fala que isso é coisa de menino, então ela não pode fazer porque ela é menina. Ela não tem a voz ativa em casa de jeito nenhum, porque na casa dela só tem adulto. Então, pelo fato dela ser criança, tudo que ela fala é em vão. A vontade de ser escritora, ela começou a guardar porque ela tem uma imaginação muito fértil. Então, sempre zoavam ela por... Oi, gente, então, hoje eu vim apresentar meu livro, que é esse aqui, que é O Fã do Impossível, da Kate Shelson. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, mas enfim. Eu escolhi o livro porque ele é um romance, e eu particularmente gosto bastante de romance. E também eu dei uma olhadinha no resumo e me atraiu bastante, porque é um livro adolescente, sobre adolescentes, eu gosto bastante. Os 3 personagens principais são 3 adolescentes, que é a Miranda, o Sebastian e o Jamie. A Miranda, ela sofre de depressão grave, por isso ela teve que passar o ano inteiro internada numa clínica psiquiátrica.
Já o Sebastian, ele ficou órfão aos 7 anos de idade e acaba virando o melhor amigo da Miranda porque eles se conhecem na mesma clínica psiquiátrica. E já o Jeremy, ele é um garoto muito tímido, que não tem muitos amigos e que se fechou pro mundo por causa de um incidente que aconteceu na escola. E o livro se chama Fãs do Impossível porque, de acordo com a autora, esses 3 adolescentes, eles tentam lutar contra conflitos na adolescência. E mesmo eles se sentindo despedaçados e achando que ninguém mais pode amar eles, eles tentam lutar pela própria vida, só que cada um de um jeito diferente. Então a história começa contando quando a Miranda ela vai para uma escola nova, porque os pais dela acham melhor colocar ela numa escola particular, para ela recuperar o tempo perdido que ela passou internada. Só que ela se sente muito segura porque ela não quer deixar de ver o melhor amigo dela, que é o Sebastian, que largou a escola por ele ter sofrido bullying. E só que ele leva a vida de uma maneira bem leve, ele é bem brincalhão, só que em um determinado ponto da história, o lado autodestrutivo dele acaba vindo à tona. E o Jeremy, ele vai pra escola, ele é